Gente, tem uma coisa que isso aqui vale pra vida agora, tá? Isso que eu vou falar agora. Não necessariamente só pra fotografia. Já aconteceu alguma vez com alguém de vocês de você se decepcionar com uma pessoa? Eu duvido que tenha alguém aqui que nunca se decepcionou com alguém. E essa pessoa pode ter sido um familiar, um amigo, um parente qualquer. Familiar entra parente, né? Um cliente já se decepcionou com alguém? Se você já se decepcionou com alguém, eu quero que você faça uma reflexão agora. E essa reflexão, para que isso fique mais claro, eu vou contar uma historinha bem rápida. Alguns de vocês já sabem parte da minha história. E depois que minha avó faleceu, quando eu tinha 13 anos, eu morei com várias pessoas até os meus 23 anos. Eu morei com tia, depois eu fui morar com outra tia, e depois eu fui morar com prima, e depois eu morei com amiga, e daí eu morei sozinha, daí eu morei com outra pessoa, aí eu morei com uma família que não era nada minha, assim. Enfim, eu morei com muitas pessoas. Desde a primeira, o que eu imaginava? Eu imaginava que eu ia viver aquela vida que eu tinha com a minha avó, que pra mim era uma vida feliz, era uma vida animada, era uma vida divertida, eu era livre pra criar, pra fazer minhas coisinhas assim. E aí, isso não aconteceu. E depois, quando eu fui pra outra tia, também não aconteceu. E eu imaginava que fosse diferente. E assim foi indo, até que não acontecia com ninguém. Cada um por uma razão diferente, não era sempre pelo mesmo motivo. Mas para cada uma dessas pessoas, eu tinha uma expectativa diferente, né? E a expectativa era sempre boa. E o que acontecia aqui, e agora é essa que eu quero que vocês levem para a vida, é que assim, eu esperava muito mais das pessoas do que elas podiam me dar. E eu me decepcionava com elas, mas não necessariamente porque elas fizeram algo para me decepcionar. Simplesmente elas fizeram o melhor que elas podiam, só que eu esperava muito mais do que o melhor delas, entende? E muitas vezes eu, Bel, já decepcionei pessoas pela mesma razão. Porque essa pessoa tinha uma expectativa muito alta sobre mim, sobre o meu comportamento, sobre o que eu ia oferecer para ela, ou algo assim. E eu, na minha parte, da minha parte, eu fiz o meu melhor, só que eu não atingi a expectativa dela. E por quê? Porque ela esperava muito mais de mim. E aí, eu descobri isso de novo na terapia, que primeiro, você não pode interferir no livre-arbítrio do outro, né? Cada um faz o que quer da forma que acha melhor e eu não posso interferir nisso. E a segunda coisa é que eu preciso entender que as pessoas, cada um dá aquilo que tem. Ninguém pode dar mais do que o que tem. Então eu não posso querer mais do que o que ele pode dar. E o que eu posso fazer com isso? Eu posso gerenciar a minha expectativa. Quando eu gerencio a minha expectativa, quando eu não espero nada demais do ser humano e ele faz algo demais para mim, isso é algo extraordinário que acontece, é algo positivo, porque eu gerenciei minha expectativa. E conforme vocês forem fazendo esse exercício na vida de esperar menos dos outros e mais de você mesmo, você vai começar a compreender o quanto isso é benéfico e além disso você vai começar a achar as pessoas mais legais do que elas são, porque você não está esperando nada delas. E normalmente, quando você não espera nada de uma pessoa, ela sente isso. E às vezes, ela acaba te dando porque ela tá tranquila, ela tá naturalmente te dando aquilo. Mas não esqueçam que cada um só pode dar aquilo que tem e nada mais do que isso. Então, quando você aprende a gerenciar a sua expectativa, seja na sua vida, seja nas suas sessões de recém-nascido ou qualquer outro tipo de sessão, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você vai perceber que tudo vai ficar mais leve e que as pessoas vão ficar mais legais. Isso é muito legal, gente. Então eu quero que vocês levem isso pra vida. Porque assim, quando você se decepciona com alguém, com alguma coisa, você começa a prestar atenção só nos pontos negativos, só nas coisas ruins. E quando você está com uma expectativa muito alta em relação a alguém, por exemplo, alguma coisa, você começa só a enxergar ponto positivo. Você então não está equilibrado. E quando você não está tá gerenciando a sua expectativa, não está esperando muito e nem pouco, tá ali no neutro, a parte boa e ruim tá equilibrada. Porque senão você tá esperando muito de alguém, de alguma coisa, e acontece alguma coisa ruim, você vai, a partir desse momento, só enxergar coisa ruim. E aí surgem as grandes decepções.
Então, alinhar a expectativa, alinhar o que você quer, ou o que você, em relação às pessoas, o que você pretende, é melhor para que não aconteça esse desequilíbrio. Senão você começa a gostar muito da pessoa, de repente se decepciona, ou você já pré-julgou essa pessoa, já odeia ela e depois percebe que ela não é ruim, Você e sabia que o acontece esse nosso, desequilíbrio. nosso cérebro leva aproximadamente de 30 a 90 segundos, de 30 a 90 segundos para decidir se a gente vai encarar ou fugir de uma pessoa. Se a gente vai ficar ali, enfrentar aquilo ou fugir, para entender se aquela pessoa é uma amiga ou uma inimiga. São de 30 a 90 segundos para o seu cérebro fazer isso sem conhecer absolutamente nada da pessoa. É só um Simplesmente pré-julgamento. por isso é tão importante a primeira impressão. Por isso que eles falam, a primeira impressão é a que fica. Não necessariamente, a pessoa vai lembrar sempre de você pela primeira impressão. Você tem como mudar isso, só que é muito mais difícil mudar isso depois do que se você pensar isso ali na hora. É aquela situação, você conhecer alguém, aí um tempo depois, assim, você vira amiga da pessoa e fala: Nossa, quando eu te conheci, eu não fui com a sua cara, sabia? Mas daí foi passando o tempo, eu descobri que você era legal. Mas por quê? Porque ela já tinha feito um pré-julgamento.